Está no ar mais um Garden Podcast, essa é a nossa última edição, um projeto apoiado pela Secretaria de Cultura do município de Russas, através da Lei Paulo Gustavo. Então essa é a nossa última edição, está chegando ao fim o Garden Podcast e passou por aqui vários convidados. Começamos com o Palhaço Novidade, um dos pioneiros na arte circense no município de Russas. Passou também Seu Valdeci, que hoje em dia é evangélico, mas contou um pouco do início na década de 70, 80, por aí, como que era a arte circense aqui no município, como que ele se envolveu, como que os filhos dele se envolveram na arte, como que a história dele, juntamente com o Novidade, começa a desencadear toda essa história da arte circense. Ele traz relatos também do primeiro circo de Russas, que foi o circo do irmão dele, que foi embora, que hoje em dia continua com a arte do circo em Manaus. Nossa, até onde foi a arte circense fundada aqui no município de Russas, continua itinerando por aí, sabe Deus lá por onde, porque o circo é assim, é uma arte itinerante que viaja, que chega em lugares mostrando todo o seu encanto, né? Eu digo isso com propriedade porque sou amante da arte circense, nascida e criada embaixo das lonas coloridas e corre nas minhas veias esse amor, essa paixão. E Palhaço Novidade tem sua filha, Elis Regina, que monta circo juntamente com o Limãozinho, que se envolve com o circo, juntamente com seu irmão, o Palhaço Pica-Pau, e vai formando essa corrente, onde chega o Palhaço Goiabinha, que se envolve com eles, o Leandro, né? Meu digníssimo esposo, né? E que Regina, Limãozinho já tinham trabalhado comigo em outra companhia do Rimé, que passou também itinerando aqui pelo município de Russas na época, só que a gente trabalhou junto no estado do Maranhão, no Piauí, onde meu pai era gerente, né, dessa companhia, e o Limãozinho e a Elis Regina eram funcionários, e quando eles saem do circo do Rimé, eles retornam para a cidade deles, né, a cidade de origem deles, e montam o circo cultural do Palhaço Limãozinho. E daí o Leandro se envolve com o circo e anos e anos se passam, a vida me joga para o município de Russas, né? Eu tô aqui contando também um pouco da minha história, né, que eu tenho que fazer esse papel de contar um pouco da minha história, como que eu cheguei a esse município. E eu cheguei a esse município dessa forma. O circo Dinamarca, que era o circo da minha família. Nasci e me criei no circo, meu pai era gerente de grandes companhias e resolveu montar o circo dele no ano 2000, no estado do Maranhão, na cidade de Bacabal. E a gente itinerou pelo estado do Maranhão com o circo Dinamarca, estado do Piauí, estado do Ceará. E quando a gente chegou no Ceará, porque meu pai é potiguar, minha mãe cearense, retornamos ao Ceará com 10 anos de itinerância no circo Dinamarca. Meu pai chegou a falecer na cidade de Poeiras, aqui no estado do Ceará. E a minha mãe, ela não conseguiu tocar o circo para frente, né? Era uma família formada por 3 filhos, uma família pequena, né? E o patriarca da família, né, o homem forte, a pessoa que é o meu exemplo, né, é a minha inspiração. Meu pai, ele chegou a partir e a minha mãe não tocou o circo para frente, né, a gente permaneceu por um ano, né, insistindo, tentando, mas como ele era a pessoa que administrava totalmente, a gente não caminhava com as próprias pernas ainda. Ela acabou com o circo. E ela acabou com o circo na cidade de Quixeré. E a gente tinha passado itinerando por Tabuleiro do Norte. Moramos em Tabuleiro, não nos adaptamos. Moramos em Quixeré, não nos adaptamos. E viemos morar em Russas, né? Em busca de emprego, em busca de tentar uma nova vida fora do circo. Só que quem nasce e se cria dentro do circo, dentro daquele universo que tem realmente aquela paixão, a adaptação é um pouco difícil, um pouco complicada, e a gente tentou, né, nesse período, tocar uma vida fixa
E chegou o momento que eu disse, não dá pra mim, no momento não. Eu vou voltar pro circo, né? A minha mãe tinha vendido já tudo do circo do meu pai. Eu falei, eu vou retornar pro circo. O circo do meu pai era um circo de médio porte, um circo até bem estruturado. E acabamos com tudo e fomos começar uma nova vida e eu não me adaptei. Eu falei, o primeiro circo que passar na cidade, eu vou embora com o circo. Eu vou me aventurar como uma pessoa de cidade se aventura e vai embora com o circo. Só que no meu caso, né, eu era uma tradicional de circo que estava morando numa cidade e eu ia fugir com o circo, ia embora com o circo. E foi o que aconteceu, né? Depois que eu falei isso, 4 meses depois, o circo do Pica-Pau surge no município e eu digo, é nesse aí eu vou embora. Eu fui fazer uma visita, contei minha história, falei que eu era artista, pedi contrato e retornei para a arte circense, né? Filha de um proprietário de circo, retornei para a arte do circo, morando em uma barraca humilde, retornei, fui morar numa barraquinha, onde aconteceu daqui no município, eu me recordo muito bem desse dia, que teve um temporal, o circo do Pica-Pau caiu, né? Um vendaval derrubou o circo do Pica-Pau e a barraquinha onde eu morava caiu também com a gente dentro dessa barraca, né? Buscando abrigo. E isso é um fato marcante na minha vida, que eu recordo muito bem e me lembro assim, a vida do circo, ela tem as suas dificuldades, ela tem os seus perrengues, mas o amor pela arte falou muito mais alto. Eu disse, eu vou vencer, eu vou dar a volta por cima. Meu pai foi um proprietário de circo. E hoje em dia eu me encontro aqui nessa situação, mas com a força, a amizade, o amor, eu vou dar a volta por cima. E foi isso que aconteceu. Eu permaneci trabalhando no circo e consegui meu trailer. E conheci meu esposo, né, que é o Palhaço Goiabinha, que já era envolvido com eles ali, que foi visitar o Pica-Pau e a gente iniciou um relacionamento. Montamos nosso circo, fundamos o Riane Circo, né, com o nome da nossa primeira filha. E a gente já tem uma filhinha hoje de 5 anos, a Maria Elisa, que também é apaixonada por circo, né, que já corre nas veias dela o amor pela arte circense. E é esse entrelaço. Vem Limãozinho, vem Regina, vem novidade, vem seu Valdeci com os filhos dele, que era o Zé Branco, que também era envolvido, que a gente tinha aquela bagunça toda. E toda essa história compõe a história dos circos de Russas. Circo do Palhaço Limãozinho, Circo do Palhaço Pica-Pau e o Riane Circo. Hoje em dia, né, 2024, ano de 2024, a gente pode falar que a cidade de Russas tem 3 circos itinerantes circulando por esse estado. E o que trouxe essa informação, o que trouxe essa união foi a pandemia. No período da pandemia, eu estava com meu circo montado no interior de Russas, né? No interior do Cipó. O Limãozinho estava na região de Morada Nova, o Palhaço Pica-Pau estava em outra região e todos retornamos para casa, né? Retornamos para casa no período da pandemia e com as leis que foram surgindo de incentivo, né, para a gente retornar com nossos trabalhos pós-pandemia, surgiu nessa união. E surgiu essa oportunidade de nos mostrarmos no nosso município, né, das pessoas do município, ter o conhecimento que somos artistas, somos itinerantes e levamos o nome da cidade para muitos cantos desse Ceará, né? Porque os nossos circos são circos pequenos, que circulam no interior, que a gente vai pelas estradas carroçais e chega naquelas comunidades pequenas, levando a arte, levando a cultura, levando a alegria para aqueles lugares, né? Através do nosso trabalho. E a pandemia nos uniu. A pandemia, ela nos trouxe muita mudança na nossa vida, né? Que para umas pessoas foi um período muito difícil, para a gente traz essa lembrança e essa coisa boa que aconteceu na nossa vida, que foi a nossa união e algumas
mudanças que foi o caso da produção cultural. A produção cultural entrou na minha vida, onde eu pude me envolver com a política de editais, entender melhor os nossos direitos e os nossos deveres como fazedor de cultura, e estou contribuindo muito para os circos no estado do Ceará, no momento em que eu me envolvi com a APAES, que é a Associação dos Artistas Proprietários e Escolas de Circo do Estado do Ceará, onde estou vice-presidente. Me envolvi com o Conselho Municipal de Políticas Culturais, e tudo isso favoreceu muito para o nosso conhecimento na arte circense, para a gente entender a dimensão da importância do nosso trabalho, entendeu? Então, o Garden Podcast, ele também traz, quando eu fui contemplada nesse projeto, né? Eu propus esse projeto de contar um pouco da história do circo, da arte do circo, de como a gente se envolve no município de Russas. Eu senti um desafio muito grande de chegar e buscar essas histórias para compor o Garden Podcast e mostrar para todos, né, como o nosso envolvimento de uma maneira ainda aprendendo, né, de uma maneira humilde, de uma maneira amadora, né, trazer essa informação, mas que está sendo para mim muito gratificante. Nesse Garden Podcast teve muitos momentos que nos emocionamos, e hoje, finalizando aqui o Garden Podcast com a minha contribuição, quero dizer que estou muito feliz em poder estar realizando, executando esse projeto. E é isso que eu tenho a dizer, é isso que eu tenho a contar um pouco, né? E falar também, né, a respeito um pouco da minha evolução, que foi voltar-se artista de um circo, fundar meu próprio circo, e que hoje o Viane Circo construiu uma história que antigamente eu falava assim, para me contar minha história, eu tenho que contar um pouco da história do meu pai, né? Porque eu falo assim, com muito orgulho de que o que eu sou hoje, sou em função do que ele me ensinou. Até o amor pela arte vem das raízes dele, né? E os estudos que eu consegui concluir na itinerância do circo, eu devo muito à minha mãe, que foi embora de Sobral com 9 anos de idade para trabalhar em casa de família em Fortaleza, onde conheceu meu pai, itinerando com o circo, conheceu ela lá, e ela foi embora com o circo e viveu 36 anos dentro de um circo itinerante, circulou por 11 estados do Brasil, e que eu devo muito a eles, né, a minha história, as minhas raízes, o meu orgulho. E hoje, quando eu paro e olho, eu posso contar a minha história, que é a história do Viane Circo, a história de todos os anos montar um circo e sair rodando 6 meses, que para muitos artistas de circo é encostar o circo. Para mim não é encostar. É um circo temporário, é um circo de temporada, onde eu vou, faço uma temporada, deixo uma história, dou uma pausa e retorno com uma nova história. Chego no interior, quando a gente chega, que a gente vê aquelas pessoas, hoje em dia ainda existem pessoas que nunca foram no circo, que nunca assistiram um espetáculo, e a gente chegar no interior desse e mostrar a nossa arte, a nossa cultura, de uma grandeza, de uma importância grandiosa na minha vida, e eu hoje olho todas as 11 vezes dos 11 anos que toco o Viane Circo, que a lona se estende e que a gente compõe essa história nas comunidades, nos lugares onde a gente passa. Hoje em dia eu olho e eu digo, eu tenho história para contar. E a história do Viane Circo é a história da minha família, que em 2025 vai estar vindo com uma nova turnê. E a gente passou pelo Fiat Transformers, né, que foi uma grande inovação. A gente montou um Transformers para levar para o interior, para mostrar o que acontece nos grandes circos, a gente levar para o interior de uma maneira cearense de ser, né? E nos grandes circos é um Camaro que se transforma num robô, a gente montou um Fiat Uno que se transforma num robô e levamos toda essa magia, esse encanto para o interior. Já levamos táxi maluco, já levamos números aéreos, malabarismos, né? Bons palhaços passaram pela nossa companhia. E na turnê de 2025 a gente volta com o Globo da Morte, com o show Disney, né, levando a alegria e diversão das crianças de muitas comunidades onde vamos passar nessa nossa nova turnê. Então é isso. Sentimento de gratidão, de felicidade, de dever cumprido nesse Garden Podcast, e deixar aqui o meu agradecimento por esse apoio, por essas leis de incentivo que vêm para fomentar a nossa arte, para nos dar realmente incentivo, gás e ânimo. E Garden Podcast, um projeto apoiado pela Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte de Russas, a minha cidade, né, que eu falo com propriedade, a minha cidade, que é a cidade que eu abracei, a cidade que eu escolhi para mim, e apoiado pela Lei Paulo Gustavo. Meu muito obrigada.